Oi, galera, tudo bem? Vamos continuar agora a nossa parte de corrente elétrica, ou melhor, de eletrodinâmica. Bom, nós já falamos nos nossos últimos encontros sobre corrente, potência e hoje nós vamos falar de resistência. Mas antes de falar de resistência, nós precisamos falar o que é um circuito elétrico. E o circuito elétrico é o caminho que a corrente percorre, né? E aí, para melhor exemplificar isso, eu vou pegar aqui um componentezinho que é um fiozinho, né? Ó, fio piquinho para vocês, né? E agora nós vamos exemplificar melhor isso aqui, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado, gente, por me ajudar. Então, olha só, galera, vou até colocar na tela grande aqui para mim ver se tá legal para vocês verem. Beleza. Olha só, meninos. A fonte, que é esse negócio aqui, ó, que tem um pauzinho grande e um pequeno. O pauzinho maior, o tracinho maior, é o polo positivo. Professor, quer dizer que grande é positivo? Uhum. E pequeno é negativo, né? Porque semelhança é mera coincidência. Então, beleza. A corrente elétrica, ela fluirá do polo positivo para o polo negativo. Você lembra que eu expliquei para vocês que tem dois tipos de corrente, né? Que a gente fala, a alternada e a corrente contínua. E tem o sentido da corrente, que é o sentido convencional, que foi convencionado, que o pessoal acreditava que quem andava eram as cargas positivas. Portanto, elas vão fluir do maior para o menor potencial elétrico. Professor, por quê? Porque olha só, se eu pegar um campo elétrico, o polo positivo está aqui, ó. Então, de cá eu vou ter um potencial maior, vai ser um VA, que é maior que VB, né? Porque o potencial ele calcula assim, ó, Kzão sobre D. Então, se a carga é positiva, o potencial é positivo. Daí a gente chamar de polo positivo. De cá, vai se concentrar cargas negativas. Então, olha só, se a carga é negativa, portanto o potencial é negativo, daí a gente chamar de polo negativo. Por isso que a galera imaginava que se eu soltar um elétron, um elétron não, perdão, se eu soltar uma carga aqui, ó, essa carga positiva vai do polo positivo para o polo negativo. E aí convencionou-se que a corrente elétrica flui do polo positivo para o polo negativo. Aí a galera descobriu que, opa, quem anda mesmo de verdade não são as cargas positivas, são os elétrons que são as cargas negativas. Então, o sentido real da corrente é do negativo para o positivo. Só que isso vai interferir em alguma coisa na nossa vida? Não. Você só tem que saber que convencionou-se que a corrente vai, é como se ela fosse uma carga positiva, ela vai do maior para o menor potencial. Beleza? Vamos colocar isso aqui? Ó, por convenção, a corrente elétrica flui do polo positivo para o polo negativo. Então, ó, polo positivo para o polo negativo. Até aqui, até o que eu passei aqui, tem alguma dúvida? Fala comigo. Professor, antes que você Oh, pergunte, e aí você vai escrever o que é cada um desses negócios aqui? Vou. Olha só, esse aqui vai ser o 1, esse aqui será o 2, esse aqui será o 3 e esse aqui será o 4. Então, se alguém quiser tirar um print, essa é a hora. Se bem que só essa parte de cá, esse aqui nem precisa, né? Só a explicação, explicando por que é polo positivo e polo negativo. Não tira print ainda não, deixa eu preencher o quadro todo. Tá tranquilo? Posso prosseguir? pode. Então, olha só. Agora, vamos explicar o que é cada um desses elementos aí, ó. A fonte, o 1 lá, ó, é a fonte geradora de tensão. O que é tensão? É a DDP, diferença de potencial. Fonte geradora de
tensão elétrica ou DDP. Beleza? Então, olha só, ela produz os seus terminais. Então, quando eu tenho aqui, ó, a bateria, por exemplo, ó, ou uma pilha, né? Tá aqui o meu polo positivo, tá aqui o meu polo negativo. Galera, significa que os elétrons que estavam aqui, que vão andar aqui no meu circuito, no meu condutor, ó, significa apenas que vai gerar aqui, ó, entre os terminais, ó, entre os terminais, vou escrever de outra cor para ficar bonito, entre os terminais, surgirá uma DDP. Agora, só isso eu consigo fazer circular corrente elétrica? Não, né? Olha só, se eu pegar a minha pilha aqui, ó, você está vendo? Só a pilha vai fazer surgir corrente elétrica? Porque além da pilha eu preciso de um meio condutor e esse meio condutor faz toda a diferença. Então, a galera no Brasil tem muito aquele costume de usar arame. Não, bota na parede lá, ninguém tá vendo, põe arame. Não. Para circular bem, tem que ser um bom condutor, tem que ser de cobre, né? Cobre ou alumínio, que são os mais utilizados, né? Mas o melhor mesmo é o cobre. Só que ele é mais caro e mais pesado, então depende da aplicação. Mas, enfim, olha só. Se eu colocar aqui, ó, agora sim vai ter uma circulação de corrente elétrica. Desde que tenha a diferença de potencial e o meio condutor, né? Então, isso aí que é o essencial. Então, a fonte produz... Ah, professor, e como é que faz existir essa fonte? Como é que faz existir essa DDP? É porque aqui dentro, no caso da pilha, houve uma reação química. No caso da tomada, como é que existiu essa diferença de potencial? É porque lá na usina houve uma conversão de energia, né? Mecânica em energia elétrica e produziu nos terminais lá do gerador uma DDP e essa DDP é trazida até nós por meio aí da corrente elétrica, por meio aí da transmissão de energia. Olha que legal. Mas, ó, aqui, ó, lembra que eu te falei que é o fase, ele tem 220 volts e o neutro tem 0 volts. Daí, de haver essa diferença de potencial, é que a fonte geradora vai estimular que os elétrons circulem aqui no meu circuito, né? E é por isso que eu tenho que ter um bom condutor, porque senão os elétrons não, as cargas, os portadores de cargas não vão circular e eu não vou ter uma boa corrente elétrica. Até aqui, tem alguma dúvida? No. Boa. Então, olha só. O 2. O que é o 2? O 2 ele é um resistor. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma diferença entre resistência e resistor, tá? Quando você tem lá no chuveiro, ó, vou pegar um exemplo aqui para a gente enxergar melhor. No resistor, lá no chuveiro, tem um fio enroladinho assim, ó, que a gente chama de resistência, não é? Fala assim, ah, resistência do chuveiro queimou, tá? Então, a partir de hoje, você vai falar da forma correta. Aquilo não é uma resistência, é um resistor. Então, o dispositivo é o que a gente chama de resistor, que é enroladinho assim, ó, não é? Que a gente compra como sendo a resistência do chuveiro. Então, aqui lá, o nome correto, cientificamente falando, chama-se quê? Resistor. Agora, o resistor tem uma certa resistência elétrica. E a resistência elétrica é a grandeza que mede uma grandeza que mede o quanto eu consigo impedir a passagem de corrente elétrica, né? Então, ó, o 2 é o resistor, que é um elemento. Então, resistor elétrico é um elemento. Só que esse elemento resistor, ele tem o quê? Ele tem uma certa resistência elétrica. Então, vamos definir o seguinte: resistor elétrico é um elemento dotado de resistência elétrica, que é a grandeza que nós vamos ver agora. Ah, tá, professor.
dotado de resistência elétrica. Tá bom. E o que é esse 3 aí? O 3 é o capacitor, quando eu tenho duas placas paralelas. O capacitor, ele também é um elemento. Só que ele é dotado, ou seja, ele tem em si uma grandeza, ele traz consigo uma grandeza que nós chamamos de capacitância elétrica. Então, olha só, é um elemento dotado de capacitância elétrica. Professor, nós vamos ver direitinho o que é essa tal de resistência, o que é essa tal de capacitância? Vamos. Eu lembro até de você falar que você não vai fazer capacitância lá no final da eletrostática, porque fala aqui na eletrodinâmica, aí você vai, vamos falar de novo, você vai falar tudo aqui, né? Muitos professores fazem assim, tá bom? Então, aqui é 3 de vermelho, para ficar bonito, ó. O 1 é a fonte, o 2 é o resistor, o 3 é o capacitor. E o 4, professor, o que é o 4? O 4 é o que nós chamamos de indutor. E o indutor, ele vai ser dotado de indutância. Só que a gente vai ver só lá em magnetismo. Por isso que eu nem vou falar. Mas o indutor também é um elemento. Tá? E o que é a indutância, gente? É a capacidade de magnetizar materiais, né? Quando um ímã atrai um pedaço de metal, é porque ele tem uma certa indutância aqui, tá? E você vai lembrar comigo que da passagem de corrente, um dos efeitos da passagem de corrente é justamente o que a gente chama de indutância, né? Porque gera no seu entorno um campo magnético. Até aqui, tem alguma dúvida, amigos e amigas? Quem quiser tirar um print agora é um bom momento. E também para falar se tem dúvida ou não. Fala comigo agora. Quero sentir sua voz. Sei que você deve estar almoçando. Dúvida? Sem dúvida não. Não? Pode seguir o barco? Pode. Já tirou o print? Já. Então, vou apagar de cá. Então, agora sim nós estamos preparados para falar sobre a resistência elétrica. Essa bonitona da resistência elétrica, ó, como nós falamos aqui, que é a grandeza, né? Então, ó, grandeza. Primeira grandeza que nós falamos foi a corrente, a segunda potência e agora resistência elétrica. Então, vou até apagar esse episódio de hoje aqui para não ficar repetido, né? Apagar aqui, para nossa alegria. Então, resistência elétrica. O que é a resistência elétrica, irmãos? É a grandeza. Gente, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou mensurado, tá bom? É a grandeza que mede a obstrução, ou seja, a dificuldade na passagem da corrente elétrica. Para ficar claro para nós, imagine o seguinte. A gente gosta muito de assemelhar com canos, né? Então, olha só, exemplo. Cano de água. Se eu tenho essa caixa d'água aqui, ó, todinha, ó. Nossa, que tamanhozão, bitelão. Ó. Water. Olha só. E aí eu tenho um cano verde aqui, ó, fino. E eu tenho esse cano roxo aqui, ó, grossão, enorme.
Pensa comigo, qual que vai ser mais fácil para escoar essa água? O cano fino ou o cano grosso? O grosso, professor! Né? Por quê? Porque ele tem uma capacidade maior de escoar essa água, não é? Então, para nós é claro que, ó, o cano grosso escoará a água mais rapidamente. O que isso quer dizer? Significa que a resistência que ele vai encontrar, no caso, resistência mecânica, é menor. No caso de um circuito elétrico, a gente tem que pensar que essa resistência elétrica ela pode ser do circuito ou do condutor. Então, a resistência é a característica que determinado material tem para impedir a corrente elétrica de passar. Mas, professor, como é que é? É uma força que está existindo ali? Como é que é? De onde vem essa resistência? Vou te explicar. Olha só. Na eletricidade, a gente pode dizer o seguinte. Tá um minutinho, está apagando. Ó. Então, na eletricidade... Gente, dentro de um condutor elétrico, ó, de um cabo aqui, ó. Aliás, lembra que eu falei qual que é a diferença entre cabo e fio? Fio é rígido, né? É, ó, uma bosta de trabalhar. Depende da aplicação, mas normalmente é ruim. Cabo é assim, ó, molinho, molinho. Aqui já é, ó, molinho, bom, gostosinho, maleável, né? Então, bem melhor de trabalhar. Só que dentro desse condutor, eu não tenho só elétrons, eu tenho prótons também, ó. Eu tenho prótons, eu tenho nêutrons, eu tenho núcleo de algumas partículas. E aí, meu irmão, olha só, o elétron vai aqui, ó, de repente ele, opa, né? Então, isso vai resistir à passagem desse elétron. Aí ele vai aqui, aí ele tenta ir de novo, e aí vai. Então, a resistência se dá por elementos desse condutor que estão aqui. Claro que tem condutores, por exemplo, metálicos, que qual que é a característica principal do metal? Não é oxidar? Ele tem uma possibilidade de ter elétrons livres muito fácil, muito facilmente. Por isso que os metais conduzem de forma muito bem, né? Em geral, os metais são ótimos condutores. Claro que o melhor condutor de todos chama-se prata, não é o ouro, viu? Tem gente que alardice aí, fala, não, meu circuito elétrico é de ouro. Pode ser que o ouro tenha outras condições que são interessantes, durabilidade, maleabilidade, né? Mas, em termos de condução, ele é o melhor condutor? Não, é a prata. E o segundo melhor, professor? O cobre. Ah, então por que a gente usa só fio de cobre, não usa fio de prata? Porque a prata é muito cara, né? O cobre já é um preço mais atrativo aí. Mas dependendo da situação, por exemplo, naquelas linhas de transmissão que você tem lá no meio da estrada, aquilo lá nem é cobre, é alumínio. Uai, professor, e por que se o cobre conduz melhor? Só que você tem que pensar que o cobre ele é muito mais pesado do que o alumínio, a densidade dele é maior. E aí o que acontece? Fica caro, porque você precisa de fazer estruturas muito profundas e muito fortes, né? Então o alumínio você vai ter um fio mais grosso, só que mesmo ele sendo mais grosso, é mais leve até do que um fio de cobre, por isso que usa-se alumínio. Olha que interessante, né? Então, olha só, a resistência elétrica é a grandeza que mede a dificuldade na passagem de corrente elétrica. Muitas das vezes, essa dificuldade se dá pela presença de outras cargas aqui, né? Está um rio em que eu tenho pedras aqui no meio, né? Que são as cargas positivas, que elas não vão andar. Vão andar só os portadores de carga, né? Então, tá bom. Como é que eu vou achar a intensidade da corrente? Ó, então, como é que eu acho essa intensidade da resistência elétrica, melhor dizendo? A intensidade da corrente vai ser o seguinte: corrente elétrica R é a tensão aplicada sobre a corrente. Então, é a tensão que eu tenho nos terminais aqui do equipamento sobre a corrente. Professor, explica de novo. Ó, eu te falei de circuitos elétricos agorinha. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, uma bateria de carro de 12 volts, né? E uma lâmpada lá no meu carro. Essa lâmpada vai ser um elemento resistivo.
Ah, professor, mas a ideia da resistência não é esquentar e não iluminar? Então, deixa eu desfazer outro mito aqui com vocês. Primeiro, que eu quero te falar, a resistência não tem nada a ver com aquecimento ou com iluminação, tá? Uma coisa são os efeitos da passagem de corrente elétrica, que são 5: térmico, que é o aquecimento, luminoso, magnético, químico e fisiológico. Esses são os efeitos da passagem de corrente. Em um cabo, eu posso ter um ou mais efeitos aqui juntos, beleza? Só que, nesse cabo, por exemplo, qual é o efeito que eu mais quero? Nenhum, né? Nesse caso aqui, ó. Porque se ele esquentar, ele vai fazer mal. Se ele gerar um campo magnético, ele pode, muitas vezes, interagir com outro cabo. Eu não quero que ele dê choque, é efeito fisiológico. Eu não quero que ele ilumine. Então, aí tem isso, professor? Tem hora que eu não quero nenhum efeito? Tem. Já tem casos, por exemplo, que eu quero que desponte um desses efeitos. Por exemplo, aqui, ó, você está vendo essa lâmpada, né? A passagem de corrente elétrica aqui vai produzir essa iluminação da forma de gases, mas é a lâmpada fluorescente, isso aí eu explico depois. Tá, mas professor, por que a lâmpada se considera um resistor? Sendo que o efeito da resistência da lâmpada não é brilhar. Eu não entendi. Então, de novo, uma coisa são 5 efeitos. A passagem de corrente elétrica produz 5 efeitos: térmico, luminoso, magnético, químico e fisiológico. Conforme o equipamento, conforme a aplicação, eu vou potencializar um desses efeitos. Não significa que não vai ter os outros lá. Por exemplo, a lâmpada ela foi feita para brilhar, mas ela esquenta, não esquenta? Então, está lá presente. Tá. Só que o resistor, gente, que eu mostrei aqui, o capacitor e o indutor, são elementos gerais que vão mapear um circuito elétrico. Você já imaginou se eu tivesse um símbolo para a lâmpada, um para a geladeira, um para... Ia ficar uma loucura, né? Cada equipamento um símbolo novo para entender um circuito elétrico. Então o pessoal pegou o seguinte, olha, a lâmpada, por mais que ela brilhe, por mais que ela esquenta, o elemento que prevalece nessa aqui, qual grandeza que prevalece? É a resistência, a capacitância ou a indutância? Resistência. Por isso que a gente pode mapear uma lâmpada como se ela fosse um resistor. Daí, muitas das vezes, você vê assim, ó, uma lâmpada e você pensa, a lâmpada pode falar que é a resistência, né? Então, mas, professor, agora explica aí, o que é essa resistência, então? É a tensão disponível sobre a corrente que vai atravessar aqui esse elemento. Note que são inversamente proporcionais e faz todo sentido. Se a grandeza, a resistência é a grandeza que mede a dificuldade de passagem de corrente elétrica, quanto maior a corrente, significa que eu tenho uma resistência elétrica menor. E, via de regra, quanto se passa pouca corrente elétrica, é porque eu tenho uma resistência grandona, bitelona. Não é verdade? Então, no final da aula, se der tempo, eu vou tentar mostrar para vocês o simulador. Mas por hora eu quero saber, tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu particularmente estou viajando na maionese aqui, estou dando gostoso, como há muito tempo não dava uma aula. Pode Obrigado. crer. Então, olha só, se resistência é U sobre I, beleza, já sabemos que resistência é isso. Agora, nós vamos entender as consequências disso. E aí, a unidade, o que significa R? R significa resistência elétrica, né? Cuja a unidade é em homenagem a um cara chamado George Simon Ohm, que estudou esse negócio, né? Então, resistência elétrica. E o símbolo é uma letrinha grega aqui, né? Que parece uma ferradura, mas não é. É o ômega, né? Então, é esse negocinho aqui, ó. Isso significa ohm. Então, agora, Israel, a partir de agora, se nós calcularmos, né? Eu vou fazer. Você lembra que semana passada eu te dei um banhozinho gostoso? Lembra? Remember? Então, nós vamos Lembro, fazer um lembro. banho aqui de novo e vamos calcular a resistência do seu chuveiro. Tá bom? Tá ótimo, né? Beleza. U quer dizer a tensão elétrica, ou DDP, tensão elétrica, ou DDP, e o I quer dizer corrente elétrica. Qual que é a unidade de tensão elétrica? Fala para mim.
Qual que é a unidade de tensão elétrica? É o volt, professor! É. E a corrente elétrica? Ampere. Ampere. E agora? Vocês sabem muito bem, então, que se R é U sobre I, significa que ohms quer dizer volt por ampere. E aí eu retomo aquela questão que acho que foi a Eduarda que pediu para fazer na aula passada. Falou assim, professor, por que não pode ser volt se eu pegar U é igual a R vezes I, por que não pode? Porque aí você está vendo que a definição de resistência é essa fórmula e não a definição de corrente, né? Então, para retomar aí para você. E essa fórmula, quem está dividindo passa multiplicando. Ou quer tirar um print? Essa é a hora, hein? Falta 10 minutinhos só, infelizmente, para nós. Pois é. A aula boa acaba rápido. Fala assim não, que eu até acredito. Prontinho? Então, agora, meninos e meninas, gatinhos e gatinhas. Ô, deixa eu falar um negócio pra vocês. Já vou, assim que terminar a aula, vou elaborar uma listinha nos mesmos moldes de corrente e potência. Eu vou fazer uma para resistência elétrica, tá? E tentar colocar umas para o Enem. Ainda não vou colocar questões tipo assim, associação de resistores. Não dei, né? Não vou colocar ainda. Mas na semana que vem a gente faz a associação de resistores, aí vai ser umas 2 semanas só fazendo assim, ó. Nossa, vai ser lindo. Quem está multiplicando, passa, dividindo, passa multiplicando, a gente pode também usar assim, ó, URI. U é igual a R vezes I, ou RUI, né? Lembra aí do seu RUI aí do planeta. Beleza? Tá. Posto isso aqui, eu quero ponderar algumas coisas com vocês. A primeira é, já falando de intensidade de corrente, não é corrente não, jumento, é de resistência. Desculpa aí, eu estou muito emocionado. Ó. E aqui, galera, ó, em homenagem ao Ohm, né, que a gente falou aí agora, então a gente tem as leis de Ohms. Então, ó, primeira lei de Ohm só, né? Primeira lei de Ohm. Ah, não, antes eu tenho que fazer o banho de Israel, né, Israel? Israel. Emoção pura, hein? Eu... Aplicar esse negócio, Esquecendo de ó. mim. Então, exemplo 3. O exemplo 1 foi o banho dele, nós vimos quanto custa cada banho desse garoto. O segundo, nós vimos a corrente elétrica, né, usando o pio. Achamos a corrente elétrica, né? E agora nós vamos achar a resistência elétrica, né? Ó, exemplo 3, encontre a resistência elétrica. E essa resistência elétrica, lembrando que a potência do chuveiro desse danado é de 5.000 watts. Vimos também que ele está ligado em uma tensão de 220 volts, não foi? Foi, professor! Então, Oi. lembra comigo que resistência é U sobre I, RUI? Eu tenho a tensão, mas eu não tenho a corrente. Então, para a corrente I, o que a gente vai fazer? Vamos lembrar do pio, que nós até fizemos na aula passada, né? Potência é 5.000, a corrente é o que eu quero e I é 220. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, isso aqui vai ficar 5.000 dividido por 220. Olha o tirinho, olha o tirinho. 500 dividido por 22, eu acho que vai dar 22,4 amperes. 0,7. É 7? É, Então tá bom, obrigado. Certeza, gato? nada. Tá falando, eu Certeza. acredito. Então, ó, resistência é 1 sobre I. Agora você faz. A resistência vai ser 220 dividido por 22,7. Você vai dar quanto, Israel, seu lindo? Faz para mim. 9,69? 9,69. Isso mesmo. Aí, Israel, então, olha só. Quando você vai banhar, você não está sozinho, gato. Em cima de você tem 9,69 ohms trabalhando para você ficar aqui bem quentinho, tá bom, seu bonitão? Gente, ó,
Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. 5 minutos, dá tempo. Tira um print aí para eu fazer primeira e segunda lei de Ohm. E aí, por hoje, chega. Você quer almoçar, né? Eu já almocei, então tô de boa. Já vem comigo, que lindo. Pronto. Podia cair Pronto. assim no Enem, alguém falou. Podia, Gabriela. Olha só, vou apagar de cá e aí vamos finalizar. Já quero despedir, porque nas outras semanas nunca dá tempo. Então, eu quero falar para vocês, ó, a lista, vou mandar hoje, vou terminar aqui a aula, já vou fazer ela para o Celhão, deve chegar aí para vocês o quanto antes. Lista de resistência elétrica para vocês brincarem, com exercícios de vestibulares e de Enem, tá? Uma ótima semana, bons estudos, beijinho. Então, me acompanha aqui, ó. Primeira lei de Ohm. Essa primeira lei de Ohm diz o seguinte, que em um resistor ôhmico, o que é resistor ôhmico, professor? É aquele que vai seguir essas características aqui agora, tá? A relação entre a tensão e a corrente serão constantes. Gente, isso aqui, ó, é o enunciado, assim, né, mais chique. Agora, prático, qual que é a relação entre a tensão e a corrente? Ué, professor, você falou agorinha, é U sobre I. Ou seja, a primeira lei de Ohm quer dizer que em um resistor ôhmico, a resistência elétrica é constante, tá? Ah, por que você não falou isso? Porque ela pode vir das duas formas no vestibular e eu não quero que você se dá mal. Ah, tá. Então, a resistência elétrica em um resistor ôhmico será constante. Mas por que ela vai ser constante, teacher? Porque é o seguinte, essa fórmula está muito ligada à dimensão do circuito. Lembra que se eu falei, ó, a pilha, se ela fornece 12 volts, vai ter um certo valor de corrente. Lembra disso? Eu até fiz um desenho aqui no canto. Então, se eu tiver um valor I1, ó, um gráfico da tensão pela corrente, I1 me vai dar aqui, ó, um valor U1. Agora, e se eu aumentar aqui o circuito para U2, isso vai gerar um valor I2 de corrente, de uma forma tal que essa resistência será constante. Ou seja, esse gráfico vai ser uma reta. Toda vez que você tiver um gráfico da tensão pela corrente e aparecer essa reta, significa que esse resistor é ôhmico, ou seja, a sua resistência é constante. Mas que lindo, teacher! E professor, mostra para mim como seria um resistor não ôhmico. Seria um negócio assim, ó, que é o que a gente vê na prática. Normalmente, os equipamentos, eles não têm uma resistência constante. Eles fazem assim, ó. E aí, o que a gente faz? Esse trecho aqui, ó, que variou, não foi uma reta, é um trecho não ôhmico. Ou seja, eu vou especificar o meu equipamento para nunca entrar nessas dimensões. Eu vou especificar para ficar nessa faixa aqui, ó, nesse trecho que é ôhmico. Nesse trecho aqui, ó, a resistência é constante. Ou seja, esse equipamento ele vai ser previsível. Se eu coloco 10 amperes, né, vai ter, se eu coloco 220 volts, ele vai dar tantos amperes, porque a resistência é constante. Então, a gente usa, porque na prática não existe um equipamento, um resistor ôhmico perfeito, né? Então, a gente vai usar nessa faixa aqui. A segunda lei eu faço aula que Professor, tem 1 minuto. Diga. pode aparecer tanto resistor ôhmico e não ôhmico nos exercícios ou geralmente só aparece o ôhmico mesmo? Ôhmico. Só vi cair não ôhmico para você identificar dentro do gráfico o trecho ôhmico e trabalhar com a relação R vezes I para trabalhar ele sendo constante, beleza? Tá bom. Bom, queria fazer a segunda lei, mas o tempo já se foi. Ó, beijos, boa semana. Tem mais dúvida? Não. Então, é isso aí. Tá aí o trecho. Tá aí o equipamento. Tira um print que tá falando meio de minuto. Vai cair, gente. Vai embora, tá? Dá tchau para mim. Beleza. Ó, Israel, ó. Tchau. Tchau. Boa semana para vocês. Tchau.